Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje nós estamos no dia 38 e mais um dia para a leitura da Bíblia em um ano. E hoje, nesse dia 38, nós estamos já quase finalizando o texto de Gênesis. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 48. Essa é uma aventura da palavra de Deus, onde esse texto vai dizer sobre a morte de Jacó, né? Jacó começa a adoecer e José soube da notícia de Jacó já estar mais adoecido e ele leva os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados. Lembra que era sempre para o primogênito a bênção. Vale a pena ressaltar sempre essa situação. E ele leva Manassés e Efraim para abençoá-lo. Nesse texto você vai ler que Jacó, ele já está com um problema na sua vista, uma vista mais envelhecida, mas ainda ele consegue identificar. E ele tem esse relacionamento quando José chega e coloca os seus netos para serem abençoados. É interessante que eles se colocam ao lado de Jacó, mas a mão direita vai no lado esquerdo aqui de Efraim e a mão esquerda vai no lado de Manassés. O mais velho era Manassés e Jacó coloca a mão na cabeça deles e começa a abençoá-los e libera a palavra de bênção. José, vendo isso e sabendo que o primogênito era Manassés, ele indaga. A Bíblia fala, ele viu mal a atitude do pai. E ele fala, não, meu pai não é ao contrário. Manassés recebe da mão direita, é o primogênito. E Jacó, muito sábio, fala assim, eu sei. E ele começa a liberar. E a palavra era, o menor vai servir o mais velho. Será um povo maior do que o mais velho. O mais velho vai ter um povo, mas o menor seria uma grande multidão. E libera essa bênção. Esse é o contexto do livro de Gênesis 48, a história de Jacó, já no fim da sua vida, a bênção que ele recebe, os filhos de José recebem do seu avô Jacó. Já o segundo texto da nossa leitura é o livro de Salmo, capítulo de número 38. Esse texto eu vou me atentar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais detalhado, que mais um salmo de Davi. Aqui mostra um coração de um pecador. Ele havia pecado e ele sabia das consequências do pecado. Já Davi era um homem, como eu e você, mas um homem tão temente a Deus. E que nós erramos na nossa caminhada cristã, nós podemos pecar, mas o interessante é saber que nós podemos encontrar um lugar de arrependimento. E esse lugar de arrependimento, Deus perdoa quando encontra em nós esse coração contrito, esse coração abatido, esse coração sincero, genuíno. E ele sabe das consequências. Acaba que esse pecado, ele é tão significativo para a alma de Davi que ele fica angustiado. Olha o que ele diz a Bíblia no versículo 3. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Ele estava sentindo peso do pecado. No versículo 3, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele estava angustiado, ele estava muito perturbado. Essa é a palavra. Mas Davi demonstra o estado do coração dele. Ele demonstra sobre como ele estava sentindo o pecado que ele havia cometido. No versículo 9 e 10, ele fala assim, o Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Ele começou a falar para Deus, olha Senhor, eu estou desse jeito, eu estou dessa forma, não estou te escondendo. O versículo 10, o meu coração dá voltas e a minha força me falta. Quando a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele estava tão desesperado, mas ele sabia que Deus ouviria o seu clamor. Ele tinha essa plena convicção. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte, porque em ti, Senhor, espero tu, Senhor meu Deus, e me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que eu não se alegre de mim. Quando escorrega o meu pé, ele se engrandece contra mim. Ouve-me. Ele sabia que ele poderia encontrar um lugar de refúgio. Muitas vezes, quando nós entramos nesse pecado, cometemos pecado, a primeira coisa que nos bate é a vergonha, é a timidez, é o medo, é nós nos afastarmos. Não, mas Davi sabia que ele poderia encontrar refúgio porque o Senhor estava ouvindo ele. Então, o que Davi fez? Começou a clamar. É o que nós podemos fazer, começar a clamar e o Senhor vai nos ajudar. No versículo 22, ele vai dizer o seguinte, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Começar a clamar e o Senhor vai nos ajudar. Esse texto mostra esse coração
tão arrependido, sabendo do peso do pecado, mas sabendo que nós podemos encontrar a salvação e o auxílio do Senhor. É Ele que te auxilia, é Ele que nos fortalece. Então, independente do que você fez, você pode encontrar socorro no Senhor. Esse texto é fantástico. Medite nesse texto, ore. Depois que você lê esse texto, ora, fala para Deus: Senhor, eu sou pecador e eu preciso me arrepender. Faça essa oração e com certeza diz a Bíblia que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Já chegamos agora no terceiro texto da nossa leitura deste dia. É o Hebreus, capítulo 3 e o capítulo 4. Não sabemos a quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Temos algumas pistas que poderia ter sido o apóstolo Paulo ou também Barnabé, um dos dois. Um dos mais aceitos é o apóstolo Paulo. Agora, essa história vai dizer o porquê do Hebreus 3 e 4. Porque talvez Paulo, supostamente, como escritor, não assinou a sua carta para os hebreus. Por quê? Isso é uma pergunta. Talvez seja porque ele não poderia identificar que era também um hebreu. Quem ia receber essa mensagem, eles não iam aceitar essa mensagem. Talvez por isso Paulo não se identifica. Isso é uma teoria. E esse texto do capítulo 3, você vai perceber que o escritor ele vai confrontar um dos maiores problemas dos judeus, que Jesus combateu muito, que era justamente a religiosidade. E a base do judaísmo, a base dessa religiosidade dos fariseus, que Jesus combateu tanto nos evangelhos, que você percebe, era o quê? Moisés é a base da lei. E tudo estabelecia a base da lei. Um detalhe da lei é olho por olho, dente por dente. Baseado nesse contexto, a lei era curta, grossa e trazia a condenação, trazia a sanção. Se você fizer, você vai receber isso. Se você fizer outra coisa, você vai receber aquela outra coisa. Existiam as penalidades da lei. Jesus ele não veio para revogar a lei, Jesus veio para cumprir. Porém, a lei deveria ser para abençoar, mas acabava o quê? Condenando as pessoas. E Hebreus 3 vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. E isso ocorre porque o profeta dirigiu a casa terrena de Deus, Jesus. E por sua vez dirige a casa eterna de Deus, que agora somos nós. Moisés estava vendo o terreno, as circunstâncias. Jesus estava vendo eu e você. E esse é o texto. Aí você vai ver como esse texto de Hebreus 3 vai falar que Jesus Cristo é superior a Moisés, devemos ouvir a voz de Deus e o perigo de um coração endurecido. E aquele texto é que muitas vezes nós estamos com o coração tão endurecido. Porém, se nós ouvirmos a voz do Senhor, é o que diz o texto, o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. A lei endurece o nosso coração. Por quê? Porque às vezes nós já até sabemos o que tem que ser feito, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos além da lei, pela graça. E o final é a consequência da incredulidade. Você vai perceber nos versículos 15 a 19 a consequência dessa incredulidade. O povo que estava no Egito, eles estavam não crendo. Mesmo Deus falando, mesmo Deus agindo, eles ainda estavam sendo incrédulos. Esse é o capítulo de número 3. Já o capítulo de número 4, ele vai falar do descanso de Deus. O descanso de Deus, o autor destaca mais uma vez o descanso no Senhor. Ele destaca que os hebreus que não conseguiriam entrar falharam, porque a mensagem não encontrou a fé necessária em seus corações. E nos adverte a tomar cuidado. Mais uma vez, nós podemos crer no Senhor, esse descanso do Senhor, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai estar falando sobre isso. Do 7 ao 11, ele vai falar, devemos entrar nesse descanso, confiar no Senhor. E no versículo 12 e 13, esse aqui é um texto muito chave, no 12 e 13, que fala assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui nós vemos a eficácia da palavra de Deus. Quando você descansa no Senhor, quando você confia nele e você deixa que essa palavra entre no seu coração, ela tem muita eficácia. E no final do capítulo 4 de Hebreus, ele vai falar o seguinte, Jesus é o sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote era a figura da representatividade do povo para com Deus. Ele era o intermediador, ele que levava as
causas, né? Ele que fazia os sacrifícios, levava os pecados para serem perdoados na expiação do sangue derramado. Mas agora Jesus se tornou além, muito maior do que o sacerdote de figura humana. Ele é o sumo sacerdote, até que todos nós cheguemos com confiança ao trono da graça. Tinha a lei de Moisés, mas agora nós temos a graça em Jesus Cristo. E ele fala assim no finalzinho do versículo 16, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. O Senhor quer se manifestar gracioso. A graça é o favor imerecido. Com uma lei, o que você realmente merecer, você vai receber. A graça não. A graça é o favor imerecido. Você merecia, mas você não recebe. Ou seja, a salvação é de graça. Jesus veio de graça para você e para mim. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Divulgue essa mensagem. Não pare. Continue, pegue, dá o checklist da leitura de hoje e divulgue essa mensagem para muitas pessoas. Não esqueça, a alegria do Senhor é nossa força. Deus te abençoe. Até a próxima.